história só deles. É isso aí. Comecei desse jeito. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E você? E você que está em depressão? Se eu te falar que é possível lidar com a depressão, conviver com ela e mesmo superar. Porque afinal, todos somos essa metamorfose ambulante. Deixa eu me apresentar. Eu sou Janaína Bortoluzzi e hoje eu sou terapeuta e instrutora de Theta Healing. Essa técnica, essa ferramenta energética que vem se disseminando pelo mundo por meio da Vaiana Stibal, que teve uma cura física de um câncer. E hoje ela ensina essa técnica para várias pessoas que se dispõem a serem instrutores para poder também continuar a ensinar a técnica pelo mundo, levando para as pessoas, como eu, vários benefícios, podendo resolver várias questões e ter vários tipos de curas. Curas mentais, curas emocionais, curas espirituais, curas físicas. Sim, é possível. E aqui eu estou para compartilhar hoje minha história com você. Eu vou falar que às vezes eu vou pegar uma colinha, apesar de ser a minha história, mas para eu não esquecer nenhum ponto importante. Porque eu estou começando essa história de vídeo agora. Clientes, alunos dos cursos que eu ministro, há um tempo me pedem para que eu compartilhe, faça grupos de prática online ou vídeos para compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência, do que eu já trago de aporte com toda essa jornada, e eu vim relutante há um tempo. Então eu vou começar a me acostumar a essa nova história daqui por diante. Então agradeço a sua paciência e o seu apoio para a gente seguir junto. E já te falo, se esse vídeo te ajudar, eu compartilhando a minha história, que eu precisei angariar coragem também para poder tornar pública. E você vai entender por quê. Já se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha. Se for para você, ou se você pensar em mais gente que pode se animar e falar e perceber que pode se estimular e mudar a sua história também, esse vídeo é para vocês, tá bom? Vamos lá. Com esses pedidos, eu resolvi compartilhar, vim tomando essa coragem, e ano passado, em 2019, eu resolvi colocar a público a minha história. Eu tenho um histórico de depressão há muitos anos, e para quem acredita em mapa astral, ainda tem lá a tendência, está escrito que eu tenho uma tendência depressiva. Nossa, como que eu lido com isso? Como que eu pude lidar com isso tantos anos? E quantas pessoas eu já atendi? Eu tenho mais de 1000 atendimentos, pessoas que eu ajudo hoje, para a gente poder respirar e ter uma vida diferente, tá? Uma vida para onde a gente caminha para uma alegria e para uma felicidade mais genuína, percebendo que a gente pode, que nós merecemos e que nós podemos. É totalmente viável para todo mundo, para qualquer um que esteja com a doença do século, lidar com ela, conviver e mesmo superá-la. Eu posso começar minha história no ano de 1997, quando eu tive um rompimento de um relacionamento que foi muito importante para mim, e aí a depressão foi escancarada. Eu estava em franca depressão, emagreci mais de 10 quilos em menos de um mês, fiquei sem chão, não sabia que rumo tomar, não tinha um plano B, tinha depositado todas as minhas esperanças naquele relacionamento, naquele futuro casamento, naquele grande amor. E tive que lidar com aquilo aos trancos e barrancos. Minha mãe me ajudava, outras pessoas, amigos, gente com bastante postura de acolhimento, mas também outros se afastaram. Tem vários tipos de reações quando uma pessoa está em depressão.
E inclusive reações pessoais, porque eu descobri que eu mesma tinha preconceito com depressão. Eu não aceitava que eu estava em depressão, apesar de ser visível. E muitas pessoas não aceitam. É um histórico muito comum. A pessoa que está em depressão não aceitar. Por vários motivos também. Por medo, por preconceito, por falta de compreensão, falta de informação. E, infelizmente, hoje é uma doença também que se disseminou de um jeito por falta de sentido, por várias razões. As razões a gente vai descortinando à medida que a gente for desenvolvendo aqui no canal, tá bom? Mas continuando a história, houve esse rompimento e eu já tinha passado no vestibular, na UNB, na Federal aqui de Brasília, eu sou de Brasília, e num órgão público, que eu já era funcionária pública, eu ainda sou servidora pública hoje em dia, eu concilio a profissão, e eu fui levando aos trancos e barrancos. Então, assim, a vida não para esperar a gente. Né? Se a gente está desanimado, com baixa energia, a vida não para. E assim se deu, assim aconteceu. Eu continuei tendo que frequentar a universidade, mesmo reprovando várias matérias, continuar trabalhando, mesmo que não tivesse a contento, eu não conseguisse ter qualidade no meu trabalho, faltava atenção, concentração, vontade, motivação mesmo. Mas a vida se deu assim, e que bom que eu pude ter esses pontos de apoio também. E um outro ponto de apoio que aconteceu foi que uma grande amiga, uma amiga de infância, nós nos conhecemos desde os 5 anos, já tinha me falado sobre uma espécie de sociedade religiosa que ela frequentava. Ela foi morar fora do Brasil e eu, naquele estado deplorável, muito fragilizada, falei com a mãe dela, que também me conhecia desde pequena, falei, olha, você poderia me levar? Eu estou precisando de ajuda. Eu procurei ajuda de amigos, de terapeutas, mas não de psiquiatra. Eu tinha muito preconceito para ir no psiquiatra e ter o diagnóstico certo e tinha muito medo de tomar medicamento. Esse é outro capítulo. Bem, falei com a mãe da minha amiga, querida amiga também, e ela me levou para a União do Vegetal. E eles muito cuidadosos comigo, porque era visível que eu estava em franca depressão. Eu tive minha primeira sessão. E, por incrível que pareça, da depressão que eu estava, ao invés de ter uma sessão que mostrava, que acentuava esses pontos de depressão, foi a primeira vez ali que a espiritualidade me mostrou o que era a autorresponsabilidade. E ali começava então para mim, na minha jornada, o que eu viria a entender do que se trata essa terminologia e o quanto real ela é na vida de cada um de nós. E hoje no Theta Healing eu posso dizer que eu realmente acredito que nós cocriamos toda a nossa realidade. Mas como, Janaína? Eu não quero estar em depressão. Nem eu queria. Mas vamos caminhar. Vamos comigo até o final desse vídeo, se você ficou curioso, curiosa, para ver como é que isso se desenvolveu. Para eu te falar hoje que eu praticamente superei a depressão. Em muitos momentos eu ainda penso assim, nossa, eu posso estar até na curvinha, mas eu sei lidar com ela, conviver e falar, dá licença, eu tenho a minha vida para cuidar. Eu sei qual é o meu valor hoje, porque antes eu não sabia. Foi uma caminhada, e foi uma caminhada. Só que hoje eu consegui, de certa forma, encurtar essa caminhada com todas as ferramentas que eu busquei no caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E ajudo muitas pessoas, já tenho mais de 1000 atendimentos e a gente pode ver a eficácia de como é uma pessoa que se cuida, que procura, que supera qualquer preconceito, medo, vergonha e busca ajuda, o quanto que pode ser eficaz, eficiente, efetiva essa ajuda e realmente ter um outro estilo de vida, de emoções, de sentimentos, de humor. Bem, estava lá eu na sessão e eis que eu me encontro na hora da meditação num espaço de luz branca, com os olhos fechados, quietinha, sentada ali no meu cantinho, junto com as pessoas que estavam na sessão, e eis que eu vou para uma luz branca, perolada e iridescente. Um profundo branco, era tudo branco, de um acolhimento, de um calor, de uma ternura, de um amor, de uma felicidade que eu não sabia que aquilo era possível. E mentalmente eu só conseguia dizer, me deixa aqui, não me leva de volta. Eu nunca senti isso, eu quero manter essa felicidade.
eu não aguento mais a dor que eu estou sentindo, eu não aguento mais ficar na vida que eu tenho. Eu não gosto da minha vida, me deixa aqui, eu implorava para ficar ali. E uma voz muito vívida, onipresente, onisciente, ressoou para mim. E ela falava assim: Janaína, isso daqui está lhe sendo mostrado para você relembrar, para você recordar de onde todos vieram, para onde todos estão voltando. Você já viveu isso. E para você retornar, para você voltar, você tem que caminhar o seu caminho. Caminhe o seu caminho. Caminhe o seu caminho. Aí eu mentalmente falava: por favor, me deixa aqui, não quero voltar, não quero voltar. Que felicidade é essa? Que estado é esse? Que presença, que sensação de conexão é essa? Eu nunca tinha sentido isso, eu quero ficar aqui. Eu só pensava isso. E essa voz me falou novamente, naquele aconchego todo, naquele acolhimento todo, felicidade, amor. E eu me sentindo diluída naquele branco, fazendo parte daquilo, uma sensação de pertencimento que eu falava: meu Deus, o que é isso? Isso existe? Eu acredito em Deus, e ali eu me senti tocada, acolhida nos braços de Deus. Essa voz me falou de novo: você precisa caminhar o seu caminho. E de repente, para minha surpresa, eis que tchum, a cena troca. E eu vou parar num pântano, cheio de jacarés, crocodilos, lagartos, cobras, aranhas, serpentes, ratos, todas as peçonhas. Eu fico desesperada: me tira daqui, onde é que eu tô? Meu Deus, o que é isso? E a voz calma, placidamente, vira para mim e me fala: isso aqui está lhe sendo mostrado para você saber onde você escolhe estar, quando você escolhe estar em depressão. Aí eu já comecei: como assim escolhe? Eu não escolhi nada. Como assim eu escolho estar em depressão? Eu não quero estar em depressão. Como que eu ouço isso? Como alguém tem coragem de me falar isso? Fiquei indignada, né? E a voz, sem se alterar, continuou: você também vai voltar de onde todos vieram e para onde todos estão voltando. Mas a que ritmo? Cada um escolhe o ritmo com o qual retorna. E ali eu parei: com que ritmo? Parece que alguma coisa estalou dentro de mim. Que ritmo que eu estou dando? Não tinha aceitado ainda a questão que eu estava escolhendo a depressão. Isso eu vim compreender com o tempo. E hoje eu trabalho com reprogramação de crenças e acredito que todos nós somos programas ambulantes de crenças. Mesmo que, subconsciente ou inconscientemente, a gente não saiba então, mas que elas estão lá, dando a tônica de como que é a nossa vida e de como são as nossas escolhas. Pelo consciente, mesmo que sem que a gente tenha noção de que tem um pano de fundo determinando, direcionando as decisões e as escolhas que nós tomamos. Hoje eu compreendo isso, mas a gente também vai descortinar e desenvolver isso ao longo dessa jornada. Bem, voltando ao pântano, eu pedia mentalmente: me tira daqui, eu quero voltar para aquele amor, eu não quero voltar para a terra, eu não quero voltar para a vida. E a luz falou novamente, a voz falou novamente: caminhe o seu caminho. E aí voltou para aquela sensação de amor. E reforçou para mim: você também vai retornar para cá. A que ritmo? Caminhe o seu caminho. Passo após passo. Passo após passo. Passo após passo. E assim, eu fiquei ali naquele berço e eu tive que voltar, pensando como que seria a minha vida dali por diante. E quando eu falo que eu tive que reunir coragem para colocar público a minha vida, é porque no ano passado eu trouxe para as pessoas algo que realmente também, infelizmente, ainda tem muito preconceito, mas que vem aumentando o número tanto de tentativas quanto de suicidas. E eu já tinha tentado contra a minha própria vida, como se diz por aí, ou tinha tentado o suicídio 3 vezes. Realmente era uma sensação de vazio muito grande, de inadequação, de inconveniência, de menos-valia. Eu me achava imprestável, sem valor nenhum.
que eu, incorrigível, eu achava que eu não tinha jeito. E das vezes que eu tentei, sem entrar em muitos detalhes, mas pontuando algumas coisas, a segunda vez que eu tentei, eu estava em Fortaleza, em Morro Branco, e naquele dia, adolescente ainda, eu acordei mais cedo, determinada a pôr fim naquela dor. Só que eu não sabia que eu queria pôr fim na dor. Quando a gente pensa em suicídio, veja se por acaso você também está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, a gente quer acabar com a dor. E a gente confunde que acabar com a gente vai acabar com aquela dor. Bem, aquele dia, eu acordei 5 da manhã e me direcionei à praia, onde eu sabia que era famosa, havia uma famosa corrente onde muitas pessoas morriam afogadas. Surfistas, era famosa a corrente nessa praia. E para lá eu me dirigi. Falei, pronto, assim, não falei para ninguém, não deixei bilhete. Eu ressalto isso porque tem gente que pensa que quando as pessoas falam em vontade de morrer, estão querendo chamar a atenção, estão querendo ter pessoas que passem a mão na sua cabeça. Gente, há casos e casos. E mesmo que seja para chamar a atenção, todos nós, de certa forma, buscamos chamar a atenção na vida de um ou de outro jeito. Né? Todos nós precisamos de carinho, de dignidade. E bem, eu queria simplesmente dar fim, dar cabo àquela dor, àquela história. E eu acreditava que seria acabando comigo mesmo. Em direção àquela correnteza, aquela corrente que levava tantas pessoas, lá fui eu. E para minha surpresa, eu já quase lá, já dentro do mar, no fundo do mar, o sol já tinha raiado, já estava mais claro, eis que eu começo a escutar vozes atrás de mim, gritos, e eu percebi que eram gritos dos meus amigos surfistas, que sabe-se lá por quê. Naquela manhã resolveram acordar mais cedo para ir surfar mais cedo. E eles gritavam, Janaína, você é louca, olha o que você está fazendo, aí tem uma corrente, você não sabe disso. E eu virei a cabeça para trás e eis que eu vi que tinha uns 3 amigos surfistas, já nadando com a prancha na minha direção. Um me alcançou, sobe na prancha, você é louca, aqui tem corrente. Então 3, 4 amigos. E ele me pegou na prancha dele, me colocou na prancha dele, voltou comigo, 2 voltaram e um já mal conseguia sair porque a correnteza já estava puxando, então eu estava realmente quase conseguindo finalizar, né, concluir o que eu tinha me determinado. Mas foi assim. E dali, eu calada segui, não falei nada para eles, levei uma bronca, voltei, falei, ok, uma hora eu consigo. E voltei, continuei a vida. E eu tive mais uma tentativa. A primeira eu não falei a respeito, mas a última tentativa, eu ouvi uma voz. Ela também não deu certo, eu ouvi uma voz, você não pode. Você tem uma missão nesta terra. E nós não vamos deixar que você acabe com a sua própria vida. Você vai cumprir a sua missão. E muitos anos se passaram, a caminhada foi longa e continua. Mas eu compreendi algumas coisas. E hoje, quantas pessoas eu posso ajudar, além de mim mesma, porque eu comecei ajudando a mim mesma, quantas pessoas hoje eu ajudo, já ajudei e ainda posso ajudar. E o que me falaram, Janaína, se você tem esse know-how, se você tem essa facilidade, porque você passou por isso e superou, né? Por que não levar isso a mais gente? Hoje a internet é um canal que proporciona isso, que propicia isso. E assim aqui estou eu. Retomando outras partes da história. Aqui não vai ser uma história linear, eu vou e volto em alguns cenários, ok? E claro, se eu precisar, eu vou para minha colinha. A gente já combinou. Bem, eu tive pais muito exigentes e eu fui muito criticada. E realmente assim, era um casamento que não tinha harmonia. Não era um casamento harmônico, havia muitas brigas e eu
ia desabafando com quem eu podia, tentando ter uma válvula de escape, falando mal daqueles pais, com muita culpa, porque eu estava levando, engraçado isso, né? Essa noção de levar o que é de dentro de casa, como se precisasse seguir aquele ditado, né, de roupa suja se lava em casa, mas eu levava para fora, eu tentava desabafar, eu me sentia como alguém se afogando realmente, precisando pegar em algum lugar para ter segurança, para ter um salvo-conduto ali, alguma coisa que me apoiasse para sair daquela situação. Eu vivia sob alta tensão desde pequena, me sentia culpada, inclusive, pela desarmonia entre os meus pais, achava que a culpa era minha como filha mais velha, tinha todo uma sensação de responsabilidade, né? E me sentia muito culpada. E também levava as broncas e era do jeito que era. Graças a Deus, com a minha caminhada, hoje, além de compreender a humanidade dos meus pais e a humanidade de qualquer pai e mãe que, nas suas limitações humanas, têm filhos, dão filhos à luz e vão caminhando com as suas questões também. Então, ainda proporcionam essa oportunidade, essa dádiva da vida, que hoje eu vejo assim, e a outros seres. E tem que caminhar também, sem manual, e sem muitas vezes ter resolvido ainda algumas questões próprias, e ter que conciliar as próprias questões com as questões dos seres que eles geraram e trouxeram à vida, e que também vão ter as suas questões, a sua personalidade, a sua natureza. Então é toda uma conciliação, né? Põe tudo na mesma mistura ali e vamos ver como é que esses ingredientes, esses temperos se conciliam. Então hoje eu compreendo, e com várias ferramentas, uma delas a constelação familiar, graças a Deus, eu repito isso, e é toda uma caminhada mesmo, um esforço, um empenho, um alto empenho. Eu alcancei, eu acessei o que é ter gratidão aos pais. Eu nunca pensei que eu teria isso, que eu vivenciaria isso na minha vida. A gratidão aos pais pela dádiva da vida, também o reconhecimento pelos pais, pelas qualidades, pelo que eu tenho de desenvoltura, de qualidade como ser humano, os valores que eles me passaram. Então, tudo que eu hoje posso reconhecer e ser grata a eles. Essa é uma conquista que eu realmente agradeço. Eu sou muito feliz por essa conquista, porque eu nem imaginava que um dia eu poderia alcançar isso. É realmente muito gratificante. Bem, mas continuando, a minha história foi assim. Eu tive pais muito exigentes, existem pais altamente protetores. A questão é como cada ser reage. Eu reagi me deprimindo, me sentindo culpada, responsabilizada e me deprimindo. A vida segue. Então, voltando lá a 1997, franca depressão. E levou um tempo, levou alguns anos para eu, além de buscar ajuda com amigos, desabafos, alguns amigos, como eu falei, me acolhiam, outros se distanciavam. Hoje eu compreendo que é muito natural esse processo. Respeitar o que cada um dá conta. Eu fui a muitos terapeutas, ouvi já de terapeutas que, nossa, você é saída do inferno, ou nossa, quanto você é forte. Eu ouvi muito de amigos isso também, e não entendia, como assim eu sou forte? Ou, nossa, para tudo que você passou, até que você tem uma cabecinha até que boa. Ou, nossa, para clientes como você, pacientes como você, a gente tem que se preparar, tem que ter uma válvula de escape, porque é duro, hein? É duro atender gente como você, meu Deus. Então eu ficava assim, nossa, quem sou eu, né? Sou tão... E aí, às vezes, é engraçado, porque no processo terapêutico, que também, como terapeutas, eu sou terapeuta, eu sei que nós podemos, às vezes, ter as nossas limitações e perpassá-las, superá-las, para auxiliar outras pessoas. Nós também temos, assim como os pais, o nosso percurso. Então nós também estamos lidando com as próprias questões e superando, e transformando, reprogramando, se lapidando também, né? Nos lapidando também. Então hoje eu compreendo muita coisa de uma outra forma. Mas ouvi
cheguei a ouvir esse tipo de coisa que reforçou muitas vezes o meu sentido de complexo de inferioridade à época, e que não é mais meu. Eu não falo mais que problemas, esse é meu problema, essa é minha dor, isso eu já mudei bastante essa minha postura, eu já tenho mais consciência em relação a isso, e é uma caminhada, e isso daqui também eu estou disposta a ajudar quem estiver interessado, dessa forma e de outras, com outras ferramentas que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer aqui para você. Mas, sim, reforçou, ouvir esse tipo de frase de terapeutas, reforçou às vezes para mim, ou que eu estava superando, nesse sentido, ou que, nossa, realmente assim, eu sou alguém que é difícil. Eu me achava difícil, incorrigível, imprestável, que eu não tinha jeito, imagina. Então, assim, nossa, será que... E eu continuava, aos trancos e barrancos, e continuava. Até que um dia eu conheci um especialista em traumas. Eu tive várias linhas, várias passagens assim divisórias na minha vida, eu acho que muito guiada por essa vontade genuína de transformação, de viver uma alegria, uma felicidade genuína também, porque eu não entendia como que eu podia ser tão... eu sentia até incoerência, porque assim, eu sentia que tinha uma alegria, uma vivacidade em mim, mas aquela tristeza muito grande. Então, como que eu poderia lidar com isso? Aí eu me tratei com esse especialista, tenho muita gratidão a ele, que me apresentou a EFT, a Emotional Freedom Techniques, que é a acupuntura sem agulhas, que é o tapping que nós fazemos tapinhas em alguns pontos e vamos assim, tanto liberando emoções densas que ficaram guardadas, cristalizadas no nosso sistema, na nossa memória, traumas, quanto contrariedades que nós podemos ver no dia a dia e que a gente pode fazer a técnica, utilizar a técnica para que elas não se cristalizem, para que não fique ali solidificada, densificada como uma memória e um trauma. Então eu comecei a usar a EFT com esse profissional, médico e terapeuta, e muito querido, muita gratidão, e todos os terapeutas que me ajudaram, tudo. E eu comecei, finalmente eu aceitei e fui a psiquiatra. Quando então, finalmente, eu tive o diagnóstico, né, o diagnóstico oficial, depressão pós-traumática e distimia, dentre outros rótulos. Eu tinha muito medo de ir à psiquiatria, de me consultar, de me expor, era vergonha, era medo de ter que ser medicada e ficar dependente, e isso é muito comum também. Mas eu tive que, eu cedi, porque eu vi assim, não, eu quero, estudando enfermagem, eu estudei enfermagem na UNB, eu percebi que eu precisava acessar um tripé, que era psiquiatria, terapia e a psiquiatria com os medicamentos e exercício físico, para poder ter uma estrutura que me ajudasse a sustentar e alavancar um outro estado de humor para mudar aquilo, porque era insuportável. E sim, fui diagnosticada e comecei a minha vida de tomar medicamentos. Eu tomei medicamentos de tarja preta por volta de 10 anos. 10 anos da minha vida tomando medicamentos de tarja preta. É um tempinho. E eu me sentia muitas vezes anestesiada, mas foi uma fase que foi necessária também. Bem, diagnosticada então daquele jeito, eu continuei. E continuei na enfermagem, cursando enfermagem, trabalhando no serviço público e cursando enfermagem. E era bem desafiador. É aquilo que eu falei antes, a vida não para nos esperar. E a gente continua. E nem sempre não, a maioria das vezes eu não conseguia corresponder às demandas, ao que eu achava que a vida esperava de mim. Mas continuei, eu pensava, bem, eu sou difícil, eu sou incorrigível, mas eu sou teimosa, eu sou persistente também. Vamos lá, eu tenho força de vontade, eu tenho essa vontade. E eu tenho aquela voz que, apesar de ter me falado, você não pode, os pensamentos de querer partir dessa para uma melhor continuavam, mas eu falava, eu não posso. Muitas vezes eu pedia para Deus, me leva, mas eu continuava aqui. Mas atentar mais contra a própria vida, eu nunca mais atentei. Meio inconformada, indignada, mas nunca mais atentei. Só tinha vontade, tinha muita vontade de não acordar no dia seguinte.
tinha oportunidade de fazer isso, tomando medicamentos e tal, mas eu lembrava daquela voz que me falava, você não pode, nós não vamos deixar. Eu já tinha tomado algumas coisas para tentar partir, e não deu certo. Bem, na enfermagem eu tive que fazer teste vocacional, porque eu vi durante os 7 anos na UNB, muitos professores me falando assim, Janaína, como enfermeira você é ótima psicóloga. E assim era. Se queriam que algum paciente desabafasse ou se abrisse, tudo mais, chama a Janaína. Até índios no HUB, no Hospital Universitário de Brasília. Então assim, não, com a Janaína eles se abrem. E assim seguiu minha vida. Eu olhei com aquela história de, bem, então, psicologia? Mas eu vou fazer uma outra graduação. Eu já tinha passado em 2 vestibulares na UNB e não tinha terminado os 2 vestibulares que eu tinha feito, as 2 faculdades. Então, como eu acredito em astrologia, como eu falei anteriormente, como uma boa capricorniana, vamos persistir. E agora, 3ª faculdade da UNB, eu vou tratar de terminar, eu vou tratar de concluir. E assim foi. Com o teste vocacional, foi só confirmado, né? A psicologia, nutrição, algumas coisas, mas enfermagem não. E eu ainda tentei. Na enfermagem, eu me realizei com alguns trabalhos, como, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo, na Unifesp, com atendimento de vítimas de violência sexual. Eu, aos 5 anos de idade, eu tinha passado por um episódio de ser molestada. É traumático e realmente assim, isso depende também de como a gente reage, quem está ao entorno reage, tem as suas consequências. E eu fui surpreendida no hospital, quando houve a visita de uma turma de medicina, tudo, eles falando assim, nossa, você trata isso com tanta facilidade e é tão pesado e para você parece tão tranquilo, né? E eu levei um susto com aquilo. E ali eu percebi que cada uma das pessoas tem dons e talentos, facilidades que são inerentes. Então, se eu tenho facilidade para atender pessoas que tentaram suicídio, tiveram suas tentativas frustradas, ou vítimas de violência sexual, porque é natural para mim esse acolhimento, essa compaixão por essas pessoas, esse não julgamento, né? Por toda uma compreensão que eu desenvolvi comigo mesma, por ter passado por isso. Então, para mim foi muito importante ter ouvido aquilo em São Paulo e continuar. Então, ter feito esse trabalho me mostrou que eu tinha esse dom, essa forma, essa facilidade de abordar as pessoas passando por esse tipo de cenário. E ouvindo dos professores, Janaína, como enfermeira você é ótima psicóloga, eu resolvi fazer arte-terapia, exerci por pouco tempo, mas também me deu uma base muito legal junguiana. E aí eu vou citar Jung aqui, porque o que eu aceito hoje, que é de diferencial para mim, como alma, como ser humano, é uma famosa frase de Jung que eu levo comigo, que é conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Eu não sei se eu falei a frase certinha, posso até dar uma olhadinha aqui na cola. Deixa eu ver aqui para vocês. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Chega meu coração, fica morno com isso. O quanto de humano nós somos e podemos, na nossa humanidade, acolher a nós mesmos e ao outro. E é isso, eu acho que um grande diferencial para quem resolve seguir na área de terapia, de apoio às fragilidades que todos nós podemos estar suscetíveis, às emoções, às vicissitudes da vida, é esse tratamento com amor, esse tratamento com compaixão. Então eu agradeço hoje pela minha caminhada, por tudo que eu já passei, pelo que eu já ouvi, por todos que eu já
tive a honra de poder atender e apoiar de alguma forma, e por estar aqui e continuar. E se a minha missão tem a ver com poder ajudar mais pessoas a alcançarem esse estado de alegria, de felicidade genuína, eu continuo. E hoje bem mais leve, porque os pensamentos de partir daqui, eles não existem mais. E aí eu te falo, é possível. Então, se hoje eu não fiz uma graduação em psicologia, mas fiz em enfermagem, tenho as minhas experiências com enfermagem, fiz coaching, fiz master coaching, EFT, entre outros, fiz muitos cursos. Gente, a minha caminhada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ela é pautada em muitas imersões. Em 1997 também eu fiz o processo Hoffman da quadrinidade e segui. Cada curso, cada ano, vários cursos, várias imersões, porque eu tinha essa sede de, meu Deus, ok, então se não é para partir, me ajuda a transformar isso em mim. Várias religiões, passei por vários lugares, passei por vários terapeutas, vários profissionais e continuo. Até hoje eu busco essa base, tanto de leituras, filmes, terapias, cursos, a questão da melhoria contínua, sabe? 1% a cada dia, isso é realmente impagável. Tudo que eu investi para poder sentir o que eu sinto hoje e poder estender isso a mais pessoas é impagável. É realmente tem o seu valor. Tem o seu valor. O preço não é nada diante do valor, é incomensurável quando a gente alcança aquilo que a gente se propôs. E poder estar se realizando na vida, poder ter sentido de vida. Quem não quer sentido de vida? É isso. Bem, eu vou dar uma olhada na minha colinha, como eu falei para vocês, porque eu quero lembrar de tudo. É a minha história e eu sei da minha história. Mas vai que eu estou deixando passar alguma coisa. Antes de olhar a colinha, lembrei de alguma coisa. Eu citei aqui que as pessoas falavam que, nossa, como você é forte. E eu, gente, como assim eu sou forte? Eu estou deprimida. Eu quero partir dessa para uma melhor. Eu pensava, né? Não falava como assim. Eu olhava para aquelas pessoas desconfiadas, como assim eu sou forte. E trabalhando, eu atestado médico o tempo todo. Por quê? Nós somos o que nós pensamos. Né? Hoje eu compreendo o que me foi falado sobre escolher estar na depressão, sobre escolher estar nesse estado, sobre escolher o seu próprio ritmo, sobre escolher onde se quer estar. Hoje eu compreendo. Você quer compreender também e mudar a sua realidade? Eu te falo que é possível e que começa por você. Sim, começou por mim. Claro que quando a gente tem apoio e a gente tem o tempo todo, às vezes a gente pode não estar percebendo, mas esse apoio, ele está ali. Ele está ali. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência na Terra. E eu já tive muitas provas do quanto nós somos apoiados, do quanto nós somos privilegiados e direcionados para vivermos o nosso propósito, a nossa missão, as nossas escolhas e poder sair mais forte, sair do outro lado, uau, com aquela sensação de, ok, missão cumprida, era isso que é por isso que eu vim. A sensação é essa. E eu já acessei essa sensação e tenho a percepção que vai ser cada vez mais. Bem, eu realmente me gerava muita estranheza essa história de você muito forte. Até que fazendo estágio na psiquiatria, enfermagem no HUB, no Hospital Universitário de Brasília, uma querida professora de psiquiatria na enfermagem falou algo em sala de aula que me chamou a atenção. Ela falando que o quanto pessoas que estavam em quadro de esquizofrenia eram fortes, porque tinham uma realidade tão dura, que passavam para a esquizofrenia para viver em outro mundo, em outra realidade, para aguentar aquilo, para sustentar e fugir um pouco daquela realidade, mas se manter vivo nessa terra. Aquilo me deu
um choque de realidade. Eu falei, gente, então esquizofrenia pode ser lida com força humana. Ok, e a depressão? Se a depressão puder ser vista como algo que está buscando sinalizar que tem algo que você pode mudar na sua vida, que tem algo com o qual você realmente não está satisfeito. Porque, como eu disse antes existem diversas causas para que uma pessoa possa estar deprimida, se deprimir. Geralmente por sensações de perda do próprio valor, sensação de, como foi o meu caso, de menos-valia, tudo isso está envolvido na minha história, sensação de não ter um plano, algo para seguir na sua vida, propósito, sentido. Quem não quer sentido de vida? Quem não quer se sentir pertencente, merecedor de receber amor? Quem não quer? Merecedor de se sentir capaz, de se sentir útil, de se sentir parte, conveniente, adequado, aceito. Quem não quer? Quem não quer? Faz parte da natureza humana. Bem, então quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar, ok, e se eu for forte realmente? O que eu posso fazer com isso? Quais vão ser minhas escolhas daqui por diante? Uma colinha aqui, para ver se eu não estou esquecendo nada. O que aconteceu? Na caminhada com toda essa cumplicidade com a depressão, esses braços dados com a depressão, eu achava que as pessoas que eram felizes fingiam felicidade. Não pode ser. Não, isso não é autêntico. Eu achava que era impossível. E eu continuei, eu persisti na caminhada com várias ferramentas, como eu falei para vocês. Hoje o meu carro forte é o Theta Healing. O Theta Healing, ele realmente vai fundo no subconsciente e reprograma toda essa complexidade de forma simples, acessa níveis na gente que a gente às vezes nem imagina, que podem estar, como eu falei antes, direcionando as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos vícios na vida, que todos nós de alguma forma somos viciados, seja um ciclo vicioso prejudicial ou benéfico. A gente pode ter ciclos virtuosos, mas em depressão geralmente é vicioso. E então, de braços dados com a depressão, eu não acreditava que as pessoas que eram felizes realmente eram felizes. E eu tinha sentimentos muito densos, emoções muito densas, inclusive de inveja. Sim. E quando a gente está deprimido, é muito fácil. Algo que eu vou destrinchar, descortinar, desenvolver aqui com vocês é sobre os 7 pecados capitais. Então, é muito fácil a gente ir para preguiça, para gula, para inveja. Então, são tentativas de compensar sensações de vazio. E dentre outras tentativas e formas de compensação. Mas quando a gente vai caminhando, a gente vai mudando os pensamentos, porque pensamentos negativos influenciam muito no nosso estado, nas nossas emoções. Hoje eu acredito que totalmente. Quando a gente vai mudando os nossos pensamentos, a gente vai acessando outros estados diferentes. E aí eu falo pra você que hoje eu tenho felicidade genuína. Eu tenho alegria genuína. O que eu posso vivenciar no meu dia a dia, na minha vida, é leveza. É ser genuína dessa forma. É poder, peraí, o que me faz feliz? O que eu posso viver na minha vida que traz significado para mim? Que faz valer, que compensa o meu dia, eu ter acordado, que vale eu ter acordado, que me faça dormir bem, sem insônia. É possível a felicidade genuína, é possível essa alegria que vem de dentro. Eu falo isso pra você. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aconteceu, a busca foi realmente intensa. Era uma sede muito grande, gente. E hoje eu posso compartilhar esse novo estado com vocês. Bem, vamos ver se tem mais alguma colinha por aqui.
basicamente é isso que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Eu agradeço a vida, aos meus guias, por todo o direcionamento, por toda vez que eu tenho uma tendência a esquecer que eu posso confiar, eles vêm e me redirecionam. Eu vou até contar uma historinha para vocês. Eu estava, há um tempo atrás, trocando uma sessão de Theta Healing com uma querida amiga, com uma querida colega. E eu a atendi primeiro e depois ela me atendeu. E eu tinha que ir para o trabalho, né? Como eu falei, eu sou servidora pública. Eu estava em cima da hora para ir para o meu trabalho. E ela brincou comigo ao final da sessão falando assim: Janaína, tem o riso de Deus. E no riso de Deus ele pergunta para você: você ainda não confia? Confia. A sua vida ela é toda guiada para você exercer a sua missão. E eu saí daquela sessão leve e tudo e corri para me arrumar, porque eu ainda tinha me comprometido de achar um endereço para um colega, instrutor, em outro país, de um lugar que eu tinha ficado, Airbnb, e eu tinha que procurar na minha caixa de cartões de visitas, mais de 200 cartões. E eu fui para o escritório, peguei a caixa de cartões e ela abriu e os cartões todos caíram no chão. Todos os cartões caíram no chão e eu, o que eu fiz na hora? Reclamei. Pois é, a gente vai falar de reclamação também ao longo dessa jornada. Mas eu na hora eu reclamei. Gente, tem coisas que às vezes a gente dá uma escorregadinha. Dei uma escorregadinha, mas a espiritualidade não deixou. O que aconteceu? Quando eu reclamei, eu, putz, não acredito, eu tô em cima da hora pro trabalho, esses cartões ainda caem, vou ter que juntar tudo, procurar. Eu só escutei uma voz. Você ainda não acredita? Olhe no sofá. Dá até vontade de chorar. Me emociona. Quando eu olhei pro sofá, o cartão que eu precisava era o único cartão que estava caído no sofá, os outros todos no chão. E mais, ele estava caído, virado com o endereço que eu precisava, pra cima. Lady Murphy pra quê? É isso. Se você tem um pingo, um grão de mostarda de esperança de que você não está aqui à toa, eu te falo que da mesma forma que a espiritualidade me mostrou que era possível eu acreditar em mim, porque eles acreditam. Eu não estou aqui à toa, nem você. O que eu tenho para te dizer é: eu acredito em você. A gente é capaz de mudar aquilo que não está satisfatório, que está desconfortável, que está desfavorável para a gente, para saber que a gente é muito mais que isso. E assim, ajudando as pessoas, fazendo esse trabalho, a gente teve uma ideia de fazer essa jornada aqui com a desdepressão. Desdepressão, sem pressão. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. O Raul vai mostrar. De novo. Raul. Toca, Raul.